a forma como eu começo aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Bom dia, mais uma vez aí, bom dia de forma oficial, como eu gosto de sempre colocar. 20º dia, e esse 20º dia vamos fazer alguma coisa que a gente até muitas vezes esquece, que é o simples. Fazer o simples. Mas vamos lá. Fazer o simples sempre é bom e sempre será bom. Vocês estão vendo a tela aí? Eu estou na oração de encerramento? Não, oração de encerramento. É, Nós nem começamos e já estamos encerrando. Não, vamos lá. Esse encerramento não. Vamos mudar aqui. Vamos fazer a coisa do início, né? Vamos começar no final. Então, deixa eu interromper aqui e colocar no início, que é o melhor. Agora sim, agora vamos lá. E vamos compartilhar. Beleza. Bom, então é isso. Dia 20 ou 20º dia, né? Porque hoje pelo calendário romano, hoje é dia 9 de fevereiro de 2026. Estamos no 20º dia do nosso desafio, que equivale a 2 terços. E é isso aí, 2 terços. 2 terços, estamos aí entrando aí nas 2 semanas aí finais aí do nosso desafio. Mas que bom que estamos aqui reunidos. E já que estamos reunidos, vamos fazer a nossa oração de abertura, agradecendo ao Pai esse momento que Ele nos está oferecendo e que possamos, sim, fazer jus a esse momento de qualidade que nós estamos aqui. Então, Pai, para quem puder fechar, eu agradeço. Vou fechar os olhos. Pai, nesse momento eu agradeço por mais um dia. Eu venho nesse momento, Pai, agradecer pelo acordar dessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade diária que o Senhor nos dá de abrir os olhos e saber que temos algo a fazer. Começamos este dia, Pai, com simplicidade. Tira de nós o excesso de exigência interna por algo grande, Pai, e nos ajude a valorizar o simples. Que a nossa mente descanse e que nossas decisões sejam firmes. Que possamos parar de tentar prever tudo, cobrar resultados rápidos, resolver tudo e se perder em cenários que ainda não existem, Pai. Por isso, a confiança é 100% em Ti, Pai. Sabemos que quando confiamos em Ti, a vitória é certa. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Olha, eu falei para vocês que ao longo dos dias, quando eu faço a revisão do material, e eu tenho certeza que é Deus falando comigo para fazer alguns ajustes, inserir algumas coisas, excluir algumas coisas. Mas principalmente que eu tenho percebido, e aí em contato mais uma vez com vocês, e eu quero deixar isso de uma forma mais clara, é que o desafio existe, o próprio nome diz, é um desafio. Mas esse desafio não é uma obrigação e também não é algo que se você, melhor, e é algo que você tem, ou que nós temos que tratar com leveza. Porque eu, desde o início, qual que é a principal intenção do desafio? É que todos nós, sem sombra de dúvida, conseguimos ter o governo sobre o nosso dia, ter o governo sobre a nossa mente. E eu tenho reforçado e tenho colocado que isso acontece quando nós, primeiramente, colocamos uma leveza. Uma leveza é não colocar excesso, porque tudo que é excesso, ele acaba transbordando. E nesse caso, eu quero deixar isso assim muito claro, que eu tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês. Gosto mesmo de ter o amanhecer, compartilhar o que nós estamos compartilhando, mas eu reforço que trate tudo com leveza, mesmo quando você for uma pessoa que exija estar cumprindo todas as suas tarefas, que você seja uma pessoa que exija estar sempre presente quando você decidiu, é importante ter essa leveza, tá? Então, vamos falar hoje daquilo que, como eu comentei, às vezes nós não
atentamos o quanto ela é importante. O simples. Tem dia, pessoal, que em pensar demais, pensar demais é legal, né? Mas é verdade, tem dia que pensar demais faz a gente ficar mais cansado. Tem dias realmente, pensar demais cansa mais até do que fazer. E nesses dias, o simples vira descanso. Eu tenho buscado aqui trazer para nós aqui refletirmos, é que quando a mente está acelerada, fazer o simples ajuda a colocar os pés no chão. O simples não resolve tudo, mas hoje ele resolve o que importa. Então é importante. O simples não resolve tudo, mas hoje ele resolve o que importa. Na minha leitura do devocional, tem um espaço no devocional que existe para fazer anotações. Anotações daquilo que eu entendo que seja importante nessa leitura. E eu percebi que é um espaço pequeno onde eu tenho que falar pouca coisa, porque eu gosto de falar. Então, muitas vezes eu estendo demais. Falei, é uma coisa que eu estou aprendendo a falar o simples e falar com mais objetividade e clareza. E eu estou, vamos dizer assim, me ajustando a esse espaço, que é 2, 3 linhas, que eu preciso colocar aquilo que é o mais importante. E eu comecei a entender que eu sempre devo começar a frase como hoje, hoje e hoje. Porque é isso, o que importa é hoje. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, só Deus sabe o que vai acontecer daqui a um dia. Por isso que eu quis colocar também que a nossa mente ela tem que parar de pensar em coisas que o cenário ainda não está conosco. E se está com Deus, pessoal, a vitória é certa, tá? Então não vamos pensar naquilo que nós não temos ainda o controle. Vamos pensar e agir naquilo que nós temos o controle, que é a nossa mente. Se o simples é algo que talvez passe despercebido, eu falo para vocês assim que descanse. Porque quando eu coloquei de uma forma que talvez a gente não valorize tanto o simples, é que a nossa mente acorda muitas vezes acelerada, que nossa mente busca resolver tudo. E é por isso que eu falo, descansa, pessoal. Vamos descansar. Vamos descansar. Mas o descansar não é deitar na cama e ficar dormindo, porque quando Deus acorda, é hora de despertar. E esse despertar tem que ser com a leveza. É aquele despertar que eu comentei já há alguns dias. Qual o seu primeiro pensamento? Abrir os olhos, agradecer ao Pai. E qual o primeiro pensamento que vem? Isso com certeza ajuda, pessoal. Primeiro pensamento é de vitória. Primeiro pensamento é de avanço. Primeiro pensamento é de descanso. Por quê? O que importa é hoje, como eu comentei. E nós vamos tratar o hoje, ou o simples de hoje, eu entendo de uma forma principalmente leve, porque é isso que eu quis trazer para o nosso treinamento de hoje. Vamos lá. Faça o simples todo dia. Hoje nós vamos falar algo que muitas vezes a gente despreza. O simples, a gente vive achando que para mudar a vida, a gente precisa fazer algo grande, algo diferente, algo complicado. Toda vez que nós pensamos, não, vou mudar essa para toda vez. Algumas vezes nós pensamos que quando estamos começando algo, quando precisamos mudar algo, que essa mudança tem que ser grande. Tem que ser grande. Porque se não for grande, não é uma mudança. Isso já aconteceu comigo. Eu acredito que já aconteceu com alguns de vocês. E é que eu entro exatamente nesse ponto que a nossa mente traz quando a gente quer fazer alguma mudança, que ela só será, vamos dizer, importante, só será significante se for grande. O que é grande? Posso falar, é algo que não é pequeno. Mas quase sempre o que muda é o simples bem feito, pessoal. É o simples bem feito. Todo dia. Todo dia. Quando nós fazemos algo simples, mas bem feito todo dia, o resultado é grande. O resultado é grande. Não tenham dúvida disso. Por quê?
O simples feito todo dia governa mais do que grandes decisões feitas uma vez. O simples feito todo dia governa mais do que grandes decisões feitas uma vez. É esse ponto que eu trago para a gente, nós refletimos mesmo. Você analisar as suas atitudes, as suas ações, o seu pensar ao longo da sua vida até esse momento. Veja e reflita quantas vezes você quis mudar, mas o querer mudar trouxe para você uma visão de que esse mudar teria que ser algo grande. E até o pensar, eu não posso pensar pequeno, tenho que pensar grande. Existe uma diferença do pequeno e do simples, certo? Então, eu tenho, assim, usado o material e a leitura que eu faço para preparar esses slides como um aquecimento, mas um treinamento muito importante para mim, no sentido de usar de uma forma correta o linguajar, usar da forma correta até a forma de me expressar, até a feição. Porque algumas vezes nós colocamos algumas frases com a boca, mas a feição fala outra. E é isso que eu tenho procurado treinar e é isso que eu tenho certeza que eu vou ajustar. Por quê? O que eu posso dizer que é leve, algumas pessoas podem pensar que é fraqueza. É claro que somos pessoas diferentes, mas quando nós nos colocamos na situação que quem tem o poder de tudo é Deus, a gente sabe que a força ou aquilo que a gente quer impor não vai ser feito de uma forma como simplesmente a gente quer. O outro tem o direito de escolher aquilo que ele deve fazer. Por isso que eu quis trazer dessa forma para você. O que nós estamos fazendo aqui é algo em conjunto, mas a decisão é individual. Só que é claro que eu gostaria que todos nós chegássemos até o final. Mas até pela pesquisa que nós apresentamos ontem em relação e é a pesquisa de uma forma geral, né? Quantas pessoas preparam os seus objetivos, as suas metas para o ano e quantas pessoas conseguem concluir. Isso eu tenho certeza que quem está comigo, por exemplo, na gestão financeira, no curso de gestão financeira e investimento, nós começamos duas pessoas, eu e o Jean. Depois a Sandra veio, depois vieram mais duas, três pessoas, e no primeiro ano, que nós começamos em abril, nós tínhamos 5 pessoas. No final do ano, tínhamos três. Eu, a Sandra e o Jean. Então já quase caiu 50%. No segundo ano, pelos comentários, muitas pessoas ficaram empolgadas a começar. Pô, gestão financeira, estou precisando de gestão financeira, gestão financeira. Claro, eu não consigo imaginar o que se passava na cabeça de cada uma das pessoas, mas quando foi comentado gestão financeira, talvez alguém falasse, cara, agora eu vou conseguir ajustar as minhas finanças, agora eu vou conseguir ter sobra. Mas algumas pessoas pensaram que essa sobra era só um pedido, que a sobra viria através desse pedido. Mesmo esse pedido com oração, mesmo esse pedido com clamor, mas que quando a pessoa percebeu que ela precisava fazer a parte dela, as coisas começaram a mudar. A empolgação foi caindo. E, principalmente, a decisão que foi feita no início, através da empolgação, ela não foi sustentada. Por quê? Porque na primeira falha a pessoa já desistiu. Hoje eu tenho certeza que aquela pesquisa é 100% verdadeira. Porque das 20 pessoas que nós tínhamos em um determinado momento, hoje nós temos 5. Eu estou dizendo que as outras 15 estão erradas? Não, é uma decisão. Por isso que eu não imponho e não vou impor. Por quê? Porque Deus não obriga nós a nada. Se Deus, Senhor de todo o universo, Criador da terra e do céu, Ele não obriga a nada, porque um simples mortal como eu vou obrigar. Tá? Mas eu quis trazer dessa forma porque existe um erro comum, pessoal. E é esse um erro comum. As pesquisas que eu tenho feito vai para um único lugar. Existe pesquisa que é a realidade porque eu vivo, eu participo dessa pesquisa. Porque a gente acaba assim abandonando o simples cedo demais. É um erro comum. A gente abandona o simples cedo demais. Tem algo que acontece
com quase todo mundo, né? A gente começa fazendo algo simples, está funcionando, e de repente o que acontece? Depois de alguns dias, a mente começa a dizer, mas é só isso? Será que precisa de algo mais? E é aí que muita gente abandona o que estava funcionando para procurar algo melhor. E o que seria esse algo melhor? Se tem algo funcionando, a gente quer algo maior, e esse algo maior é algo melhor, fazendo um pouco de cada vez. Eu quero dizer assim, a gente não para porque o simples não funciona. Nós paramos porque achamos simples demais. É um ponto para refletir. Porque se nós não paramos porque não funciona, sinal que algo está funcionando, nós paramos porque achamos simples demais. Nós queremos algo complicado? Claro que não, tenho certeza. Mas a nossa mente faz isso. E é aí que a gente tem que assumir o controle. Em outras palavras, pessoal, o que eu quero dizer é que o simples faz. E o que o simples faz, Sandra? Simples. O simples organiza a nossa mente e ajuda mesmo a obedecer. Amanheça o dia pensando simples. Amanheça o dia fazendo algo simples. O simples não confunde, ele não exige esforço mental. Não exige esforço mental. Quando algo é simples, pessoal, a mente descansa. E quando a mente descansa, ela obedece melhor. O governo começa quando a mente não está sobrecarregada. Vou citar um exemplo ontem, eu agradeço a Deus mais uma vez. Eu estava preparando material, ou revisando material, ontem à noite. Era por volta antes das 8 horas, mais ou menos. Mas bateu o cansaço. O que é que eu fiz? Quando você está cansado, qual que é o remédio? Descansar. Simples. É isso, simples. Descansar. E foi isso que eu fiz. Fui dormir. A partir das 8 horas, 8 e pouco, eu já estava dormindo. Ah, Sansa, dormiu muito cedo. Não, simples. E eu já acordei, graças a Deus, Deus quando acordou com a energia maior. E a revisão foi muito mais clara para mim, porque a minha mente estava descansada. E a mente descansada me obedece, certo? Então não lute contra você. Assuma aquilo que realmente é do seu direito, que é a sua mente. Mas faça com simplicidade, porque a simplicidade traz, sim, grandes coisas. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Olhando, olha mesmo, e a Bíblia nos ajuda a ter esse reforço, e a Bíblia nos ajuda a ratificar isso que nós estamos utilizando. Inclusive, ó, essa palavra ratificar, uma das coisas que eu também tenho procurado, e eu sei que 5 horas da manhã, talvez aí a mente ainda está buscando ajustar as palavras, e algumas palavras talvez não é do cotidiano nosso, e eu tenho que falar menos palavra abstrata, eu tenho que falar coisas mais simples, mais claras. Se porventura alguma frase ou alguma palavra que eu falar e vocês de repente não ter esse entendimento, pode depois mandar uma pergunta. Mas a ideia sempre foi de fazer algo simples. Então a conexão bíblica é o quê? Fiel no pouco. Essa palavra fiel no pouco me trouxe o quê? Lucas 16:10. Olha o que Lucas está falando. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Pessoal, repare que o texto aqui não está falando de grandes feitos. Não está falando de intensidade. Ele fala de pouco, de coisa simples. Por quê? Aí vem, para mim, a ênfase melhor para esse texto. É um texto curto, é um texto pequeno, mas ele tem uma profundidade, vamos dizer, imensa. Por quê? O crescimento vem depois. A fidelidade vem antes.
Por isso que ele fala. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quando nós pensamos em mudança, nós sempre pensamos, sempre não, às vezes nós pensamos em mudanças grandes. Às vezes nós não olhamos aquilo que nós temos. Às vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos. Às vezes nós não valorizamos ter sido acordado pelo Pai. Está respirando. Coisa simples. E é isso que eu quero comentar. A fidelidade vem antes. Então, antes do crescimento, vem a fidelidade. Isso para mim bateu forte, porque eu falei, Deus, obrigado. Que é num simples texto, numa simples palavra, que o Senhor já demonstra todo o seu carinho, todo o seu amor, porque, pessoal, é algo, eu não consigo muitas vezes falar em palavras, mas o quanto esse desafio tem me ajudado no sentido de buscar a direção correta, a direção certa, através das minhas ações, que a direção Deus coloca. Vamos lá, vamos em frente. Deus trabalha com pouco bem feito. Deus trabalha com pouco bem feito. Por que isso? Quando eu coloquei, eu tenho usado aí nos meus projetos, nos meus cursos, a abreviação das palavras, seria pouco, reduzir, é simplificar. O DVA, que é o nosso curso do vermelho ao azul, Gestão Financeira e Investimento, que eu transformei em GFI, o Desafio das Primeiras Horas, que eu coloquei DPH, para mim é uma forma de facilitar. Por quê? Porque o DPH, pessoal, foi criado para ser simples, não para ser algo penoso, não para ser algo obrigatório, não para ser algo que, eu vou porque eu me comprometi, mas tem que ser aquele compromisso com você primeiro, é claro, né? E sabedor que o que você está fazendo está te trazendo fruto e vai trazer muito mais ainda. Por isso que, vamos dizer, a base do nosso desafio é esse. É fazer dessa forma que as coisas vão ser simples para poder ser efetiva. Por quê? O que é simples? Acordar, pessoal. Acordar. O que é simples? Silenciar. Silencie, faça a conexão com Deus e desperte para o dia. E o último é escolher o primeiro pensamento do dia, pessoal. É uma escolha sua, tem, você tem todo o direito de escolher e principalmente você tem todo o poder de escolher o primeiro pensamento do seu dia. Você pode não escolher o pensamento de escassez. Você pode escolher o pensamento de não doença. Você pode escolher o pensamento de brigas. Você pode escolher. Você pode escolher o primeiro pensamento de paz. Você pode escolher o primeiro pensamento de abundância. Você pode escolher o primeiro pensamento do avançar. Você pode escolher. É isso. Porque desde o primeiro dia eu tenho trazido, eu tenho buscado trazer aqui para vocês, que esse desafio não tem que ser nada complicado. Não tem nenhuma fórmula mirabolante aqui, não tem nenhuma fórmula mirabolante. Não tem que ser um desafio pesado. Por isso que eu perguntei para vocês antes do início do nosso desafio, que hora você vai dormir? Que hora você acorda? O que você faz logo ao acordar? Eu não queria impor nada, nunca quis impor nada, mas eu queria conhecer vocês um pouco nesse sentido. Quais são os hábitos de vocês? Eu, Sandro, analisei que começar às 5h21. Por que não começou às 5 horas, Sandro? Porque às 5h21 tem que começar. Porque 5h21 são 40 minutos. Eu entendo que 40 minutos ou 30 e poucos minutos é o tempo suficiente para nós termos a direção para o dia, uma escolha nossa. E eu percebi que os horários não eram nenhuma mudança assim drástica. Então, por que valorizar que, não, agora está sendo mais difícil, que eu tenho que acordar? Pessoal, acordar 30 minutos antes e dormir 30 minutos antes, isso é penoso?
Por isso eu falei para você, eu fui dormir ontem, 8 horas da noite, estou agradecendo a Deus por ele ter falado assim, Sandro, vai descansar. Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe do nosso limite. E é muito bom quando você obedece o Pai. Quando você obedece o Pai, é muito bom. É muito bom. Tá? Então, eu quis falar sempre assim, ó, a partir do momento que eu entendo que não é nada, mas é o meu entendimento, que é nada complicado, eu não vou, em nenhum momento, buscar trazer coisas complicadas somente pelo horário, que é o horário que nós estamos nos acordando, despertando. Agora, eu sempre vou procurar falar para você assim, que o começar do dia sem bagunça na cabeça, sem decidir tudo, sem resolver tudo, só não deixar a mente sair correndo sozinha. Não decida tudo no acordar. Não resolva tudo no acordar. Isso é simples. E é exatamente por isso que funciona. E se funciona, pessoal, não desista. Não mude. Essa é uma mudança que não precisa fazer. Se está funcionando, por que mudar? E se precisar mudar, não é nada grande. É pequenos ajustes todo dia. Então, a aplicação prática para o dia de hoje, hoje e sempre, é hoje. Por que eu vou me preocupar com amanhã se eu tenho hoje? Eu tenho hoje. Não, mas eu tenho que planejar. Planejar, pessoal, quando você fala planejar, quando nós falamos planejar, quando nós falamos a nossa meta, sim, nós temos que planejar. Mas à medida que nós vamos efetivando ou não, nós vamos fazendo os ajustes. E é muito bom quando você ajusta no momento que você precisa ajustar, não no momento que você imagina que vai acontecer. Hoje, não invente. Reforço o que vimos ontem. Tenho comentado. O que você viu ontem, será que já está plenamente solidificado no seu dia a dia? Será se você já está efetivamente agindo como nós vimos ontem? Como nós reforçamos ontem? Se isso não acontece, reveja de ontem, pessoal. Eu, na minha caminhada pela manhã, estou colocando lá os áudios que nós estamos aqui falando. E aí minha caminhada tem sido 1 hora e meia, eu nem tem sentido. Porque eu começo a escutar o Sandro falar, falei, caraca, Sandro, você falou bem, isso mesmo, cara, isso aí, reforça isso aí para mim. E eu tenho exatamente sentido isso, porque algumas palavras ela vai dentro daquilo que eu preciso ajustar. Mas ontem talvez eu não tinha escutado, ou nesse momento que eu estou falando aqui, talvez não tenha, vamos dizer assim, entrado bem na mente de vocês. Depois, ao longo do dia, reveja, pessoal. Divida, se é 30 minutos, divida a cada 5 minutos, faça uma leitura no caminho para a escola, no caminho para o trabalho, no caminho para o supermercado. Coloca no ouvido e escuta. Ajuda muito, pessoal. Então, vi agora que escrevi errado. Reforce não, é reforce. Reforce o que vimos ontem. A prática de hoje é muito clara, pessoal. Não acrescente nada, não tente melhorar nada. Só faça o simples. Hoje só faço o simples. E todos nós sabemos que é o simples. Só que quem tem esse perfil de exigir mais, exija menos hoje. Exija menos, faça o simples. Eu sou uma pessoa, posso falar, que tenho buscado cada vez mais exigir mais de mim. Exigir mais de mim. Mas isso também estou aprendendo. Tenho aprendido também. Estou aprendendo. Exigir mais, não necessariamente exigir de uma forma que extravasa. Eu acredito que eu tenho uma coisa boa no sentido de buscar sempre trazer algo mais leve. Eu já fui criticado porque, para algumas pessoas, isso é fraqueza. Eu deveria exigir. Mas como? Você tem que exigir isso? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você tem que fazer isso. É o Sandro. É o Sandro. E eu peço a direção do pai para que, se eu precisar fazer algum ajuste, que venha do pai. E como é que eu vou saber que vem do pai? Tendo relacionamento com ele. Pessoal, maravilhoso ter um relacionamento com o pai.
sabendo que nós não somos perfeitos, que nós temos coisas para aprender. Que hoje não tente compensar dias passados. Passado, passou. Olhe para frente, olhe para hoje. Por quê? E é um ponto importante que eu quero colocar. Só tenha cuidado com a mente quieta, pessoal. Só tenha cuidado com a mente quieta. A mente quieta sempre quer novidades. Ela confunde novidades com avanço. Mas novidade não sustenta, pessoal. Comentamos ontem, novidade não sustenta. O que sustenta é o quê? É o simples repetido. É o simples repetido. Por quê simples repetido? Nem tudo que é novo governa. O que sustenta é o simples repetido. Vou repetir. Porque nem tudo que é novo governa. Por isso que eu falei assim, eu não vou colocar 30 dias, 30 tópicos diferentes, 30 tópicos novos. Porque primeiro eu preciso solidificar aquilo que eu falei ontem, antes de ontem, antes de ontem, de ontem. E é isso que eu tenho procurado fazer. A linguagem do governo, ou linguagem de governo que eu coloquei aqui para nós, é o seguinte, para repetir hoje, coisa simples. Simples mesmo. Eu faço o simples que governa o meu dia. Não como promessa, mas como direção. A direção que eu tenho pedido ao Pai. Eu faço o simples que governa o meu dia. Por quê? Olhando, indo agora para a parte final, eu queria colocar para vocês como encerramento que, sim, o simples constrói o que o tempo revela. Em 20 dias, muitas coisas já foram reveladas aqui. Muitas coisas já foi revelada por você. Você já revelou muitas coisas. Nós revelamos muitas coisas. Talvez hoje você não veja nada diferente. Está tudo bem. Não há nada errado nisso. Porque o simples não grita, pessoal. O simples não grita. O simples não grita. Ele constrói em silêncio. E quem constrói em silêncio, pessoal, é aquele que permanece no simples e governa sem perceber. Você que não está percebendo, pessoal, mas algo já está assim. Já aconteceu e está acontecendo. Talvez você não perceba, mas já aconteceu. Já aconteceu. Eu entendo que depois desse treinamento de hoje, você vai parar um pouco, pensar um pouquinho, você vê quantas coisas já aconteceram e quantas coisas vão acontecer a partir desse momento que a gente entregar o dia com simplicidade. Porque quando a gente faz isso, e eu coloco uma observação final, o que é que esse dia 20 tem que ser base? Ele tem que ser base para, primeiro, não cobre, não se cobre. E o não se cobre, mais uma vez, não é fraqueza. Ontem eu não me cobrei, que eu teria que terminar, eu tenho que terminar a avisar ontem, tenho que terminar hoje, porque amanhã vai ser segunda. E segunda vai ser... Não, não terminei. Fui descansar, acordei antes e fiz maravilhosamente a revisão, certo? E com ânimo, com gratidão, e é isso. Porque não se cobre, não se compare. O que o Sandro fez é porque é o Sandro. Mas procure fazer melhor, de repente você consegue fazer melhor. Claro, por que não? Não se compare. Faça sempre o seu melhor. Não acelere. Não acelere, pessoal. O dia de hoje tem 24 horas. Não acelere. Não tente resolver tudo em poucos segundos. Tenha calma. Tenha calma. Deus está conosco. Não acelere. E não se canse. Não se canse. Não coloque força demais onde você não consegue. Porque o que você consegue é aquilo que você tem o controle. Então, controle a sua mente nesse primeiro momento e descanse. Por quê? Salmos 94:19 fala o seguinte: quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então é isso, pessoal. Vamos agora para a nossa oração de encerramento, agradecendo ao Pai. Quem puder fechar os olhos. Pai, entregamos este dia em tuas mãos.
Dá-nos constância para fazer o simples, Pai, mesmo quando ele pareça pequeno, ou quando ele parece pequeno. Que esse governo, Pai, silencioso, ele reflita no nosso dia e que possamos permanecer ao longo do dia sendo grato ao Senhor por esse momento. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Algo simples, algo curto. A oração também não precisa ser longa, não precisa ser rebuscada, não precisa ter um vocabulário de advogado. Ela tem que ser algo simples, direcionado, mas principalmente que ele possa trazer uma transformação no nosso dia. Pessoal, tenha um dia abençoado, um dia simples. E que amanhã seja Amém. o primeiro dia, tá? Fique com Deus e até amanhã. Amém. Amém. Até amanhã. Até. Tchau. Tchau.